Você quer aprender a fazer um leão de altíssima qualidade para os seus clientes? Pois essa imagem aqui eu montei juntamente com essa outra imagem aqui e se transformou nessa imagem aqui. Automaticamente fiz o decalque para a impressora térmica e ele ficou desse jeito aqui. Nessa tatuagem eu também usei vários tons de cinza e alguns tons de preto. Alguns cartuchos que foram usados foram o 3RL, 7RS, 11RM e 17RM também. Agora assista na íntegra como que se faz um leão de altíssima qualidade. Esse tipo de tatuagem é um tipo de tatuagem que você vai estar sempre fazendo no seu estúdio. E lógico, as técnicas aqui ensinadas, elas também podem ser usadas em vários outros estilos de tatuagem, não só no leão. Então assista o vídeo como que eu fiz e como que eu estou explicando esse tipo de tatuagem. Com as agulhas 3RL, 1003RL. E aonde eu comecei fazendo toda a marcação da tatuagem, né? Lembrando, pessoal, que na hora que eu estiver limpando a tatuagem, vocês vão perceber que eu não faço o tipo de limpeza aonde eu faço a passada do papel, né? Fico passando ele. E também não fico borrifando também, eu acho muito ruim essa questão de ficar borrifando. Uma, porque você pode perder o desenho, e outra também porque você agride a pele, né? Porque você está agredindo a pele com a agulha, a pele vai ficar quente, né? Devido ao trauma causado com a agulha. E depois se você ficar borrifando, você vai ficando dando choque térmico na pele. Então, eu particularmente não fico borrifando água toda hora. Eu fico sempre limpando com a manteiga, tá bom? Eu uso na loja tanto manteiga quanto vaselina. Depende muito, né? Aquelas vaselinas de coco, gosto muito também, tá bom? Mas vamos lá, eu tô usando aí a agulha 1003RL, onde eu tô fazendo toda a marcação, né? A parte externa do Jesus. E se você observar, eu tô fazendo bem levezinho mesmo essa marcação. Observa os detalhes dos dedos do Jesus, tá vendo? Bem pequenininho mesmo. Por que eu tô usando essa agulha? Porque além de eu fazer toda a marcação, eu também vou fazer algumas rachuras aí no meio para dar alguma textura, né? Uma visualização melhor nesse tom realista da tatuagem. Observa que eu vou fazendo com a máquina um pouco mais deitada, né, para poder pigmentar legal essa parte, tá bom? Não sei qual que é o estilo que cada um executa, tá? Mas eu vou estar sempre fazendo vídeos para vocês aqui, ensinando vários tipos de trabalhos que eu executo lá na minha loja, tá bom? Vocês querem café? Observe que a parte das roupas aí, ó, eu tento seguir corretamente toda a marcação, tá bom, gente? Uma coisa que eu também faço na hora que eu tô tatuando é ficar com a prova real do desenho do meu lado, né? Então, é primordial isso, né? Isso é muito, muito bom para que você possa estar seguindo corretamente. Ó, observe que eu já fiz alguma textura aí na parte de abdômen dele, porque não tem traços, então eu já vou fazendo essa textura, aonde eu vou com a mão bem leve, fazendo apenas movimentos rastelados, tá bom? E aí eu vou dando essa leve sombra, mas ela dá um tom de profundidade. Pode ver aí, eu tô fazendo as costelas dele, ó. E aí eu venho para a parte do abdômen. Porém, olha lá, ó, pigmentei a parte da costela. Mas depois eu vou limpar e você vai observar que eu não tô fazendo nenhum tom escuro, tá bom? Eu tô fazendo levemente mesmo com a agulha para dar aquela pequena marcada. E isso daí é muito, mas de extrema importância para que a tatuagem tenha um ótimo detalhe. Observa, ó, tô fazendo agora o mesmo formato que eu fiz na parte do abdômen, eu tô fazendo no joelho. Observa que eu tento carregar todos os detalhes, tá bom? Ó, agora eu tô dando uma escurecidinha na parte das pernas,
volto no abdômen, fazendo o peitoral, ó, linha de sombra abaixo da linha da axila. Faço a marcação mais escura e volto fazendo somente uma sombrinha, sempre no rastelado, tá, pessoal? Olha só, ó, a parte do peito, ó, aí é um tom super claro. Então você pode observar que as linhas do desenho que eu estou usando, eu estou fazendo elas apenas como um segmento para que eu possa estar fazendo com excelência toda a tatuagem, tá bom? Observa aqui, ó, a parte dos dedos também. Estou seguindo a parte da prova real. O decalque não tá perfeito, mas eu estou fazendo ele com excelência para que tenha todo esse detalhe de visualização da tatuagem. É muito importante vocês terem essa atenção, tá bom? E sim, ó, continuo com a agulha 3RL. Isso daí é muito importante você manter sempre a precisão do desenho e manter o uso da agulha para esse tipo de tatuagem, né? Sempre a mesma agulha. Tem gente que começa fazendo com uma 3RL, depois vê que não está pigmentando como deveria, vai para uma 7RL. Cara, você fez uma total diferença na pigmentação da sua tatuagem se você fizer esse tipo de alteração de agulha. Então você tem que manter sempre a mesma agulha. Comecei com uma agulha, usa a mesma agulha para fazer aquele espaço inteiro, tá bom? Ah, Johnny, quer dizer então que no meio da tatuagem eu não posso mudar isso? Eu não posso então mudar para uma 7RL? Sim, você pode, só que você vai mudar na hora que o formato do desenho mudar. Se você está seguindo aquele padrão na tatuagem, então você mantém aquele estilo de agulha para que o seu desenho não se modifique. Ó, aí ó, na parte da cruz você pode ver que eu fiz duas linhas. Depois eu vou entrar com uma sombra aí, tá bom? E você vai ver que faz todo sentido essas duas linhas aí, tá bom? Ó, tô seguindo só a parte de marcação ainda. Observe que o abdômen do Jesus, ele já tá praticamente pronto. Olha lá, a parte que eu tinha feito que estava escura, ela já deu uma clareada. E lógico, a parte mais detalhada, que é o rosto do Jesus, eu deixei por último, para que eu fizesse ele sem perder todos os detalhes dele, tá bom? Observa, ó, sigo todo o detalhe de olho, todo o detalhe de sombra, respeitando toda a curvatura da maçã do rosto, dos olhos e o cabelo. Observa, ó, eu deixo lá bem pequenininho a parte da luz do cabelo. Por quê? Para que tenha toda essa visualização de realismo. Nesse caso aí eu já estou usando outra agulha, tá bom? Não tá dando para vocês verem corretamente, mas ó, esse cartucho aí é um cartucho de 7RS, tá bom? Tô usando ele para fazer esse preenchimento mais sólido. Observa que com esse tipo de cartucho você preenche com muito mais facilidade. Peraí que a boca vai ficando seca. Você preenche com muito mais facilidade e automaticamente você não agride a pele do seu cliente. É muito, mas muito bom usar esse tipo de cartucho. Não sei se vocês usam aí, mas tem muita gente que tem preconceito de usar cartucho de RS, né, em tatuagens realistas. Mas você pode usar dependendo o tipo do desenho, tá bom? E seguindo no mesmo conceito, né, de uma cruz, a outra também tem que seguir no mesmo padrão, tá bom? Olha só, tô usando a 7RS, essa daí é uma agulha 1207RS, tá bom? Então ela tem uma espessura um pouquinho mais grossa do que a 1007. Nesse caso aí, como é uma agulha de preenchimento, né? Tá vendo que eu tô fazendo marcação, né? O traço dela e já o preenchimento. Ela facilita muito o trabalho, tá bom, turma? Então é muito importante com que você use a agulha certa na parte certa da tatuagem. Voltando no Jesus, agora eu já estou fazendo mais uma parte de sombreamento, tá bom? Detalhando bem ele. E a agulha que eu tô usando aí é uma 7
RM, tá bom? Ela é bem pequenininha mesmo, exatamente para fazer esse tipo de trabalho muito detalhado. Observa que eu já tinha feito uns rastelados aí nessa parte, porém, ó, se você observar muito bem mesmo, eles mal ficaram visíveis, tá vendo? Agora eu venho com ela só para preencher mesmo os detalhes, ó. Primeiro eu começo pela parte mais escura, porque depois eu venho somente com a parte mais leve, usando sim um tom de preto mais claro, aonde no começo do vídeo eu falei para vocês sobre o formato de tonalidades que eu vou estar usando nessa tatuagem, tá bom? E aí eu vou diferenciando esse preto e também o peso da mão para estar fazendo todo esse preenchimento. Observa que eu venho seguindo, ó, a parte de musculatura da perna, turma, isso é muito difícil de se fazer. Ó, observa também outra coisa, é o jeito que eu faço com a agulha, tá bom? A agulha, ela sempre começa no traço e depois eu vou carregando ela para o meio do desenho, para dar esse tom de leveza, né? Aonde eu coloco a agulha na pele, eu coloco e carrego para o meio da sombra, né? Para que ela dê esse tom de mais leve. Ó, observa, ó. Aí eu já estou usando um preto com cinza para dar esse tom de musculatura. Ó, observa o músculo certinho da perna dele, tudo muito, mas muito bem detalhado, tá bom, turma? É muito importante que vocês prestem bem atenção na prova real mesmo do desenho, para que você possa estar entregando um trabalho de qualidade. Eu sempre falo isso para as pessoas aqui na minha loja, que o mais importante é entregar um trabalho de altíssima qualidade. As pessoas querem sempre o melhor da nossa arte para elas. Veja a roupa do Jesus, como que ela tá ficando. Tá sendo feita ainda com o cartucho de 7RM. Observa o jeito que eu coloco ele. Tanto eu coloco ele virado para baixo, quanto virado para a parte de cima, mas sempre pegando o cantinho da agulha e seguindo para o centro do desenho, tá bom? Seguindo para o centro da sombra. Aí eu já estou usando um tom de cinza um pouco mais escuro, mas deixando ainda alguns espaços com tom de pele, porque eu ainda vou voltar aí para fazer os tons de sombra, tá bom? É muito, mas muito importante você deixar os tons de pele para que você possa estar fazendo esses tons de sombra. Tem gente que vai lá e pigmenta toda a parte e depois vem com outro tom, vem com outro tom. E aí, turma, acontece de você agredir demais a pele do seu cliente, fazendo com que o seu trabalho fique totalmente machucado na pele. Olha lá, toda a musculatura do Jesus, ó, toda muito, mas muito bem feita mesmo, ó. Tô preenchendo, ó, mas não parece que eu tô preenchendo todo o trabalho, tá vendo, ó? Agora com um cinza um pouco mais claro, mas ó, fiz só um tomzinho, não fiquei carregando todo ele, ó, para que tenha esse respeito de cada tonalidade. Olha lá o jeito que eu tô pigmentando, ó, tá vendo? Não é um tom totalmente escuro. Nesse caso aí, ó, já tô com um outro cartucho, tá? Esse cartucho aí é um cartucho de 11 RM, tá bom? Olha só como que eu tô fazendo aí toda a pigmentação, para que vocês possam ver que eu tô pigmentando e fazendo conforme o desenho vai aumentando, eu vou fazendo toda a pigmentação para que ele tenha uma agressão menor, né? No caso aí, espaço maior, cartucho maior, espaço menor, cartucho menor, tá bom? Eu falei agulhas aqui, mas é que eu tô usando sempre cartucho, né? Eu tô focando só na ponta da agulha para que vocês possam ver certinho, tá bom? Olha lá, ó o tom que tá rolando aí, ó. Cruz mais escura, Jesus mais claro. E tá dando toda essa tonalidade. Olha lá, ó, como que a gente consegue já ver todo o desenho, né? Todo prontinho. Jesus destacando na frente, a cruz
levemente mais escura atrás para dar essa sombra. E agora, pessoal, essa é a parte mais prática do desenho, mais fácil do desenho, que é fazer o chão daí da crucificação, né? Tô usando aí um cartucho de 17 RM, tá bom? Aonde tô fazendo todo esse preenchimento maior aí, ó. Então é um cartucho levemente grande, tá bom? Mas ele não agride tanto a pele. Tem tatuador demais aí que tem medo de usar cartucho grande. Pessoal, não tenha medo de usar cartucho grande. Por quê? O cartucho grande ele vai fazer um preenchimento muito mais completo na pele do seu cliente e vai agredir muito menos. Olha só, os tons mais claros do chão, eu estou usando um cinza, mas é um cinza mais escuro, um cinza mais claro e fazendo com que esse tom ele tenha essa diferenciação do preto. E assim a tatuagem ela vai dando mais visualização. Não fique só preso nessa parte do preto, sombra, preto, sombra. É legal você colocar o cinza para que tenha essa visualização diferente no seu trabalho. Agora eu tô fazendo o fundo aí, tá bom? E observa que o fundo eu tô trabalhando somente com tom de cinza. E olha só, ó, faço o fundo de um jeito de um lado, venho do outro lado do desenho, na perna do cliente e sigo praticamente o mesmo padrão. Mesmo padrão, porém com a mesma tonalidade, tá bom, gente? É sobre isso que eu quero dizer, sobre padrão. Sigo a mesma tonalidade. Olha só, deixo os espaços abertos, por quê? Porque eu vou vir com outro tom de cinza, olha lá, ó. Já tô indo com outro tom de cinza. Deixei bem rápido essa parte para que vocês possam ver o quanto é prático fazer essa parte. E também, além de prático, você tem que seguir a prova real do desenho, tá bom? E também tem a parte de que você também pode ficar um pouco mais livre fazendo esse fundo. Segue sim a prova real, mas tem essa parte de liberdade para que você possa também usar as agulhas aí com muito mais facilidade, com muito mais precisão, né? Muito mais sabedoria, tá bom? Observa aí, eu vou deixar bem rápido o desenho aí agora para que vocês possam ver essa diferenciação, ó. Olha lá, tons e tons de cinza, tons e tons de cinza, ó. Aí é um tom de cinza bem mais claro. E eu sempre deixo os espaços a serem pigmentados, tá bom? Não faça essa besteira de pigmentar uma parte, vai lá, pigmenta aquela mesma parte. Pigmenta também a mesma parte depois, porque o seu trabalho vai ficar todo machucado, tá bom? Olha só, um tom de cinza super claro. Esse tom aí, se eu não me engano, o nome dele é Bright Steel. Olha só como que eu faço toda essa pigmentação. Outra coisa que eu quero ressaltar aqui, não é porque você tá vendo a tatuagem, a pigmentação, que ela não ficou tão visível naquela hora, que depois ela não vai estar, tá bom? Então, faça a pigmentação. Não ficou visível? Espera a pele descansar, dá o tempo de descanso da pele e depois você vê se realmente pegou aquele tom, que eu tenho certeza que pegou, porque pega mesmo, tá bom? Olha lá, eu tô indo com vários tons de cinza. E o mais clarinho, olha lá, ó, novamente, para dar essa diferenciação. Vocês entenderam essa parte aonde eu coloquei o Jesus em primeiro plano, a cruz com o plano de fundo mais escuro e o plano de fundo da cruz mais claro, para dar essa diferenciação. Agora a juba, nós estamos com aquele cartucho de 11 RM fazendo todo o detalhe. Observa que a juba eu vou fazer ela praticamente com um cartucho de pintura, praticamente toda com um cartucho de pintura, porém ele vai estar deitado, aonde eu vou fazendo ele com esse tom baulado, mas olha lá, ó, eu faço o tom mais fino e depois eu venho engrossando com ele, tá bom? Então esse movimento aí que eu tô fazendo agora, ó, ele é um movimento único,
Se você pegar a mão de fazer esse movimento, você vai fazer qualquer juba de leão. É muito prático. Usa o cartucho assim, e aí conforme vai aumentando a juba, você movimenta ele. Você começa assim e abre, fino e abre. Esse esquema para poder fazer juba de leão, cara, é muito prático. E se você pegar esse estilo de fazer a pigmentação, você vai levar qualquer juba de leão fácil, fácil, de verdade. Coisa que eu quero que vocês entendam é que eu sempre começo, e indico que vocês comecem também, pela parte mais escura, aonde você faz toda a marcação da tatuagem, sabe? Você faz todo o esboço do desenho, sempre com a parte escura. Depois você vem trazendo os tons mais leves. É muito mais fácil quando você faz esse formato de pigmentação para que você não se perca. Tem muito tatuador que tem medo de pigmentar com o preto direto e depois fica perdido com as sombras ou agrediu demais o desenho e perde a tonalidade porque agrediu demais a pele do cliente e depois quando você vai para escurecer o desenho, a pele do cliente já está muito agredida com os tons claros. Então sempre comece com um tom escuro, vá com certeza do que você está pigmentando, da onde você está pigmentando, para que você depois venha clareando esse tom. Você tem muito mais espaço de visão do desenho quando você começa com os tons escuros, tá bom? Então você pode observar aí que eu comecei com um tom escuro. No Jesus eu comecei com um tom de marcação e escuros. Observe pela parte da costela do Jesus lá, eu comecei pela parte dos tons mais escuros e depois na parte de sombreamento comecei com um tom escuro para depois chegar no tom super claro, tá bom? Então sempre comece pelos tons escuros. Olha só, eu continuo com a mesma agulha, mesmo cartucho, tá bom, gente? Olha só, sempre de cantinho, ó, e fazendo as marcações da juba, ó, parte do queixo aí, ó, sempre com o cantinho do cartucho, com muito cuidado. A parte do peso da mão, vocês têm que ter essa noção do peso da mão, aonde você vai com a mão mais leve, aonde você vai com a mão mais pesada. Pesada que eu falo não é afundar a agulha na pele do cliente. Essa parte do mais pesado seria a mão mais firme, entendeu? Para que ela pigmenta mais e machuca menos. A nossa intenção sempre é não machucar a pele do cliente. Mas observe que eu continuo com um tom escuro. Nesse caso, ó, eu fiz uma passada ali, onde eu coloquei o cartucho na pele do cliente e trouxe. Coloquei e trouxe, coloquei e trouxe, fazendo com que na parte que eu coloquei ficou mais escuro e aí eu trouxe o cartucho e aí ele ficou mais claro, né? Como se fosse uma rampa, né? Coloquei e aí automaticamente eu trouxe, então ele fez uma passada mais leve. No nariz também, ó, observa, eu começo com o canto do cartucho e aí venho fazendo toda a parte de pintura e sombreamento. Olha só no cantinho do nariz aí, ó, como que eu fiz exatamente o que eu expliquei. Coloquei o cartucho na parte mais escura e fui trazendo os tons mais claros. Mas, volto a ressaltar, estou usando preto puro nessa parte. Não tem nenhum tipo de diluição aí. Estou fazendo isso para que o desenho realmente tenha a sua configuração de diferenciação de tonalidade. Pessoal, é muito importante que vocês entendam essa parte. E olha só, tô fazendo parte como se fosse de traço, porém com cartucho de pintura. Ah, Johnny, você não vai mudar o cartucho para esse tipo de tatuagem? Sim, na hora certa eu vou mudar de cartucho. Mas observe que toda essa parte detalhada, ó, eu uso exatamente o mesmo cartucho. Olha lá, ó, peso da mão, galera. Observa como que eu encaixo o cartucho na parte mais escura e com o próprio peso da mão eu venho clareando os tons. Gente,
pegou essa técnica, você vai levar qualquer juba de leão com excelência, de verdade. E sempre, sempre siga a sua prova real. Observa o desenho, observa corretamente como que tá feito e segue, de verdade. Vocês não vão errar. Ó, observa como que eu tô fazendo a passada da agulha, ó. Pra baixo, pra cima, pra baixo, pra cima, ó. Faço a marcação mais escurinha, pra baixo, pra cima, pra baixo, pra cima. Ah, lembrando que essa impressão aí, pessoal, ela foi feita com impressora térmica, tá bom? Tem muitos tatuadores que não têm esse tipo de produto, tá bom? Mas eu quero ressaltar para vocês que nós temos a loja Best Tattoo, aonde nós vendemos esse produto da impressora térmica e também vários outros produtos para que vocês possam estar usando aí na sua loja, tá bom? Desde máquinas, nós temos também tintas, cartuchos de muitas e muitas marcas, tá bom? Agora, voltando para a parte do leão, vamos voltar aqui, ó, e eu tô usando qual cartucho? O 3RL, galera, para fazer detalhes, muitos detalhes pequenos. E aí, nesse caso, ó, observa, tô usando ele só para fazer aquela leve marcação, como se fosse lá na parte do Jesus. Mas olha só, é marcaçãozinha pequenininha, de pelagem, bem pequena mesmo. Aonde o cartucho que eu tava usando, de 11 RM, ele não faz esse tipo de pigmentação. Ah, posso usar ele? Cara, se você quiser, pode, mas a gente está falando sobre qualidade de trabalho. E eu acredito que a qualidade do seu trabalho pode melhorar cada vez mais quando você faz essa diferenciação de cartuchos, tá bom? Olha só, tô usando um cartucho muito fino, porque essa parte ela é muito, mas muito detalhadinha. A parte do olho do leão é a parte onde os clientes mais olham. Eles querem ver aquele olhar detalhado, com todos os detalhes lá dentro, parte externa com aquela pelagenzinha, tá bom? Lembrando, pessoal, que existem vários tipos de tatuagens realistas, tá bom? Existe o realismo com traços, existe o realismo sem traço, existe o realismo com cinza, existe o realismo com preto e cinza, existe o realismo somente com cinza. Então, você tem que se encontrar no meio do realismo e criar o seu estilo, tá bom? No caso aqui, eu desenvolvo o tom de realismo tanto com traços quanto sem traços. Eu, devido a ter esses 17 anos de tatuagem já, eu consigo desenvolver então vários estilos. E é por isso que eu tô aqui para poder ensinar para você vários estilos de tatuagens. Observa nessa parte do olho aí, ó, que eu mantenho o cartucho 3RL, olha lá, ó, a mesma pegada que eu fiz no Jesus. Olha lá, ó, faço a marcação mais escura e venho fazendo aquele rastelado bem leve. Uma que é para fazer a marcação e outra que ele também já dá uma textura na tatuagem. Tá vendo? Ó, seguindo ali, pelo vídeo você consegue ver que eu tô fazendo uma leve marcaçãozinha ali, ó, do olho do leão, de pelagem aqui na parte de cima do olho. Pessoal, os detalhes fazem total diferença em todos os trabalhos. Então vocês têm que ficar muito atento nessa questão de detalhes. Se na prova real, que é a sua impressão, tá pedindo para colocar aqueles pelinhos e tal, coloca então, não tenta inventar, tenta só seguir o que o desenho tá pedindo, tá bom? Certa vez eu fiz um workshop com um tatuador muito conhecido e no workshop de realismo dele, ele sentou, começou a tatuar e a única coisa praticamente que ele falou foi: pessoal, para você fazer um realismo de qualidade é só você copiar. Você observa e copia, observa e copia. É assim. E aí automaticamente foi isso que ele ensinou no workshop.
Não ensinou como eu tô ensinando vocês aqui, ó, a passada de mão, ó. Observa que eu tô usando um cartucho bem fino, de 3RL ainda, e fazendo apenas algumas texturas na pele. Isso porque para mostrar os detalhes, gente, detalhes. Foca nos detalhes que vai dar bom qualquer tipo de tatuagem que você fizer. Porém, nesse caso, a gente está falando de um leão. Observa, ó, coloco a agulha na pele e rasto, coloco e rasto, coloco e arrasto. Isso daí faz com que dê textura na tatuagem. Lembrando que eu continuo usando o preto puro. Eu não tô usando nenhum outro tipo de preto aí nessa parte, tá bom? Não tô usando preto com 20%, não tô usando preto 40%, nada. Preto puro nessa parte, tá bom? Porque a tatuagem ela tem que cicatrizar perfeitamente com os seus tons. Olha lá, tô usando 3RL ainda. Uso 3RL, faço a marcação, venho arrastando. Uso 3RL, vou arrastando. Tá vendo, ó? Fazendo toda a marcação ainda do desenho. E olha só, não tirei o decalque, não risquei a tatuagem, nem nada. Venho fazendo a marcação e já deixando algumas partes de textura pronta. Para quê? Para agilizar o meu trabalho, para que a minha entrega ainda seja mais rápida do que deveria ser, porque se eu fosse fazer marcação, riscar, sombrear mais claro, depois sombrear médio, depois ir escurecendo, depois vir com um tom claro, ia demorar muito. Então, nesse caso, eu já vou fazendo as texturas e já deixando pré-pronta a tatuagem. É muito importante isso, pessoal. E tudo isso que eu tô passando para vocês, quero que vocês fiquem focados no vídeo, observando como eu tô fazendo, para que vocês também possam somente replicar isso. A melhor coisa que vocês podem fazer é acabar de ver essa aula aqui e já pegar um cliente e executar uma tatuagem dessa, tá bom? Faz um preço bem mais bacana, cobra o preço que eu tô cobrando aqui mesmo, entendeu? Do workshop, para que você possa estar desenvolvendo a sua técnica, aprendendo o que você aprendeu. E assista o vídeo depois mais 2 ou 3 vezes, ou até quantas vezes você quiser, para que você possa realmente aprender essa técnica. Não é difícil, não tem um formato de mágica, é só você fazer a marcação, fazer a textura e depois vir com as sombras que eu vou explicando para vocês. Observa que todo o formato é feito na tatuagem inteira. Fiz essa parte da rachura, das marcações em um lugar, vou voltando e vou fazendo em todas as outras partes. Olha lá, ó, rastelo e faço a marcação. Preto escuro, nossa, que pretão que ficou, né? Não, não ficou preto. Peso de mão, tá bom? Coloca o cartucho e vai fazendo a marcação levezinha. Olha lá, ó a mão, rapidinho, ó. Tá vendo? É lógico que no vídeo eu fiz um pouco mais rápido, né? Para que essa aula ficasse apenas com esse tempo de 1 hora e pouquinho, tá bom? Mas essa tatuagem aí, ela durou uma parte de 5 horas para ser feita, tá bom? Não fique com pressa para terminar os seus trabalhos, tá bom? A qualidade não exige tempo, tá bom? Observa, ó, continuo com a mesma agulha. Nossa, mas você vai fazer um leão com 3RL? Quase todo. Por quê? Porque eu dou muita, mas muita atenção nos detalhes. E no caso a gente tá falando de leão, a gente tá falando sobre a parte de pelagem, pelo fino. No caso, detalhes. Então, agulha fina. Vai fazendo toda a marcaçãozinha para que você faça uma marcação de excelência, tá bom? Em vez de você usar o cartucho reto, tenta usar ele mais deitado. Observa no vídeo como que ele tá bem deitado, tá vendo? Principalmente na hora que eu faço as rachuras. Então você, em vez de usar ele reto, você usa ele mais deitado e faz toda essa movimentação de rastelado, né? No caso você faz como se fosse um pêndulo, né? Você vem
pigmenta e tira, pigmenta, tira. Essa técnica é muito boa para que você possa estar fazendo todas as rachuras aí, todos os detalhes, a textura do desenho. Tá vendo? Ó, a parte de cima do leão está praticamente pronta. Voltando na parte de baixo, agora eu estou usando um cartucho de 17 RM, que é o cartucho que eu usei para poder estar fazendo a parte das nuvens lá, né? Agora volto no mesmo esquema, pessoal. Cantinho do cartucho, peguei um pouquinho e abri ele. Pega um pouquinho do cartucho e abre ele na pele, ó. Pouquinho e vem abrindo. E lógico, né? Dando esse peso da mão e o tom de pele também, para que ele possa estar preenchendo com qualidade, tá bom? Essa parte é um efeito de luz, tá bom? Que a gente tem que respeitar, lógico. Tem o detalhe, tem que respeitar. E aí, automaticamente, ó, essa parte aí é muito importante que vocês prestem atenção, tá bom? Por quê? Porque, ó, comecei com a parte escura, na parte do lado aí da bochecha do leão, fiz o claro e agora eu venho, dou um espaço e venho com a parte escura, trazendo dessa parte escura pro claro também. Então vai ficar escuro de um lado, o meio claro e escuro do outro. E eu venho com o cartucho de lado e trazendo ele, ó. Observa que essa parte da juba aí já vai ficar praticamente pronta lá, ó. E aí eu vou fazendo parte mais escura, vou carregando, fazendo o desenho da juba, ó. Observa que ele já vai ficando pronto, ó. Olha lá, ó, cantinho do cartucho e aí eu vou levando, ó, cantinho do cartucho e eu vou levando. Isso daí, pessoal, ajuda muito na pigmentação, de verdade. Observa como que já vai ficar praticamente pronta essa parte aí, ó, usando o mesmo cartucho, tá bom, pessoal? 17 RM. Essa parte aí a máquina ficou um pouquinho na frente, mas vocês podem ver ela pré-pronta aí, ó, que vai dar muita, mas muita visualização mesmo, ó. Vocês conseguem ver que eu comecei pelo outro lado. Olha lá, ó, bem clarinho mesmo. E a parte escura, bem clarinho, parte escura. Automaticamente isso daí já dá um foco de visualização da tatuagem. Isso daí dá total diferença na visualização do trabalho, tá bom? Observa que a juba não tem segredo. Aí nessa parte menor, tô usando um cartucho menor, tá vendo? É aquele de 11 RM, olha lá, ó. Venho sempre, gente, olha só, observa, por favor, observa, ó. Canto do cartucho e abre ele. Canto do cartucho, abre ele. Venho com o canto, abrir, canto e abrir. Isso daí vai fazer com que você faça uma juba de leão com excelência. Ah, Johnny, mas você tá falando várias vezes a mesma coisa. É porque é básico. É porque é muito repetido o movimento. Então, ensinando isso, falando várias vezes, isso daí vai entrar na cabeça mesmo das pessoas que querem aprender esse estilo, sabe? Tem muito, mas muito tatuador que tem dificuldade de fazer juba. Se você tiver dificuldade, você pode me chamar aqui. Tem aqui o meu número particular, tem as minhas redes sociais, vocês podem me chamar, gente. Eu tô aqui para ajudar mesmo vocês, tá bom? Para que nós possamos evoluir no mundo da tatuagem, tá bom? Que a gente possa focar nos nossos clientes e entregar realmente trabalho de altíssima qualidade para eles, tá bom? Vocês viram que, ó, eu fiz a parte do rosto, toda a marcação do rosto do leão, todos aqueles detalhes de 3RL e depois que eu fiz, foquei na parte da juba. Por que isso? Igual a parte do Jesus. É sempre o mesmo padrão. A gente segue o padrão. Fiz a marcação, aí fui para a parte escura. A marcação já é escura, tá bom, gente? Porque eu usei o preto puro, tá bom? Mas é uma marcação mais limpa, tá bom? Então vamos lá. Fiz a parte escura de marcação.
Depois eu venho com a outra parte mais escura, sem medo de pôr preto. Depois você vem com a parte mais clara. E aí depois dessa parte clara, você vem com a parte média. E aí, no caso, se for um preto sombra, você já vai fazendo toda essa diferenciação de médio para claro. No caso, a gente está fazendo uma tatuagem já com cinza. Então aí vem os tons de cinza, tá bom? Nesse caso aí eu continuo com o preto, só que tons de preto, tá bom? Tanto 20% quanto 40%, 60%. E aí eu vou diferenciando nessa parte da juba, tá bom? Que é a parte superior dela aí, ó. Mas ó, eu vou diferenciando entre o preto escuro, preto claro, por causa desse tom de finalização no desenho também. A gente tem que se ligar nessa parte. Tem que deixar a tatuagem muito bem finalizada. Vocês já viram alguns trabalhos assim que você olha e fala, faltou a finalização, ficou muito bom a tatuagem, mas faltou a finalização. E volto a dizer, os detalhes fazem a diferença. Os detalhes fazem total diferença nos trabalhos. Execução tem que ser perfeita, assim como o papel ali está pedindo, tá bom? Se o seu papel está pedindo para você fazer a sombra mais clara, segue a sombra clara. Não feche os olhos e inventa, tá bom? Segue o que o seu papel está pedindo, tá bom? Nesse caso ali, ó, você pode ver que eu tô chegando perto da articulação do cliente, mas eu ainda vou fazer a finalização ali, tá bom? E olha só, ó, volto a dizer, cantinho da agulha, segue. Cantinho da agulha, segue. Cantinho da agulha, sobe. Dependendo do tipo de sombra, cantinho da agulha, desce. Isso daí automaticamente vai dar um tom de diferenciação na pelagem, tá bom, gente? Na juba do leão, vocês têm que fazer isso. Agulha reta de pintura, tá bom? Vai, faz o desenho da juba, ó. Faz o desenho da juba. Desce, faz o desenho da juba. Não junta as duas partes. Deixa uma parte central de luz ali. Isso vai fazer com que a sua juba fique muito, mas muito bonita, de verdade. Toda tatuagem tem que ter esse conceito de visualização, né? Cara, você tem que focar na visualização da tatuagem. Se tem uma coisa que eu gosto muito de falar para as pessoas, é exatamente essa questão. Conceito de visualização. Olha lá, pessoal, ó. Escuro, 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 sem medo de pôr preto, ó. Vem com preto, limpei. Olha, Johnny, você falou que não limpa. Sim, eu limpo, mas vocês não viram eu borrifando praticamente aí em cima da tatuagem. É muito difícil eu ter que ficar borrifando. Por quê? Porque automaticamente eu vou dar um choque térmico na pele do cliente, tá bom? Então, quanto mais você agride com as agulhas, mais quente vai ficar a pele do cliente. Quanto mais quente vai ficar, mais você joga o borrifador com água gelada. Lógico, você está no ar-condicionado ou a água está em temperatura normal, completamente diferente da temperatura da pele do cliente. E isso daí dá um choque térmico. E isso daí, na minha opinião, não é algo assim tão bacana, principalmente pro seu trabalho. Você pode observar na tatuagem que ela praticamente não está vermelha, tá bom? Isso daí é porque não está com choque térmico, tá bom? Então ela tá sendo executada muito bem. Sim, eu coloquei um pouco mais rápido o vídeo para que vocês possam estar vendo, principalmente essas partes aí, ó, aonde, gente, é a mesma coisa do que eu já ensinei antes, ó. Cantinho da agulha, leva a mão. Cantinho da agulha, leva a mão, respeita as partes mais claras. Olha lá, ó. Nossa, essa orelha vai ficar linda, cara. Observa bem nessa parte dessa juba aí, ó. Como que eu faço, ó. Cantinho da agulha e volta. Cantinho da agulha e volta. Olha só. Cara,
Isso daí é muito, mas muito importante. Observa também, ó, que eu venho entrando levemente no desenho, mas deixando aquela parte de pele ainda. Por quê? Porque eu ainda vou voltar ali para fazer os detalhes. E olha só, vocês prestaram atenção que eu comecei com a juba de um lado e vim contornando todo o rosto do leão. Por quê? Porque eu comecei aquela parte, então eu termino aquela parte. Não venho, faço uma parte, depois eu venho, faço outra parte, faço outra parte. Comecei uma parte, termino aquela parte. Comecei a fazer todos os detalhes, todas as texturas do rosto do leão. Terminei aquela parte. Comecei a parte do Jesus, terminei aquela parte. Vou para outra parte, termino aquela parte. Olha só a juba, ó o movimento da mão, ó. Leva e traz, leva e traz, leva e traz. Ou então traz e leva, traz e leva, traz e leva. Tá vendo? Ó. Fiz agora esse detalhe, ó. Puxou e levou, puxou e levou, puxou e levou. É muito prático, gente. Nessa parte aí, ó, de baixo da juba, eu tô fazendo um tom de preto com cinza, porque eu já tô dando um início de acabamento aí nessa parte. Ó, observa, ó, preto com cinza, tá bom? E tô usando o cartucho de 17, tá bom? Aí nesse caso eu tenho que fazer os encaixes dos desenhos, tanto do Jesus quanto do leão. Então automaticamente vocês podem perceber que eu tô usando o cantinho do cartucho e dando todo esse tom de luz e sombra. Ó, pode ver que aí já é um cinza bem mais escuro, mas ele não fica completamente escuro. Ó, observa como que na hora que eu limpo, ó, ele não fica aquele escuro, aquele preto e tal. Não, ele dá um tomzinho de cinza, porque isso tem a questão também do peso da mão, tá bom? Observa bem como que eu venho fazendo esse tom aí, ó. Não é difícil, galera. É muito, mas muito fácil mesmo, ó. Outro tom de cinza. Comecei já a fazer as finalizações do leão. Ah, Johnny, mas como assim finalização? Olha lá o meio do rosto dele, tá bem claro ainda, tom de pele. Mas isso é porque eu falei agora pra vocês sobre essa questão de comecei uma parte, finalizo aquela parte. E isso daí automaticamente faz com que o seu trabalho fique muito melhor. Você dá atenção total para aquela parte. Ó, observa que os efeitos de luz foram completamente respeitados aí nessa parte. Gente, muita atenção nessa parte da prova real, entendeu? Prova real, no caso que eu tô falando, é sempre a parte que vocês imprimiram o desenho, tá bom? Segue a prova real, de verdade. Tenho certeza que vocês não vão errar as suas tatuagens se vocês fizerem a parte de prova real, tá bom? Olha lá, ó. O que eu tô fazendo agora, ó? Vindo com um cinza, depois do preto, para poder fazer o tom de quebra da parte preta que eu havia feito, ó. E com o próprio cinza, ó, eu vou dando os tons mais escuros e tom de finalização. Olha lá, ó. Tinha preto, tinha sombra e eu fui com o cinza voltando. Tá vendo como que eu não ia terminar aquele quadrado lá em cima, igual a Juba tava pedindo? Eu venho fazendo, ó, detalhes de juba. Ah, mas isso não tá no desenho. Mas, pessoal, a sua parte artística tem que existir aí dentro de você, entendeu? Você tem que fazer uma tatuagem com excelência e tem que ter estudos sobre o desenho para que você possa estar melhorando, entregando mais do que o cliente espera, entendeu? Essa daí já é um início de finalização dessa parte da tatuagem, tá bom?
E então é muito válido você seguir essa questão de finalização da tatuagem. Mesmo que no seu desenho original, né, não tenha. Olha lá, ó, eu tô fazendo só uma finalizaçãozinha para poder fazer o encaixe das duas artes. Observe que eu tô seguindo o padrão do cinza, que foi aonde eu fiz o encaixe lá de baixo com a parte externa. Outra coisa que eu quero ressaltar aqui, pessoal, é sobre a questão do encaixe do desenho na anatomia do corpo, tá bom? Tem muita gente que não presta atenção nisso. Então, anatomicamente, o desenho tem que encaixar com aquele local, seja braço, seja perna, seja costas, qualquer local, tá bom? Agora, vamos voltar para a parte do leão, tá bom? Olha lá, eu volto com um cinza escuro, que é um tom um pouquinho acima daquele que eu fiz o preto, tá bom? E venho fazendo detalhes da parte do queixo ali, as partes mais claras. Mas ó, pode ver que eu tô com um cartucho grande, 17, porém eu tô fazendo eles bem, mas bem clarinho, só para eles dar detalhes, tá bom? Então, sempre com ele de lado e sempre focado na parte dos detalhes e a mão leve para fazer algumas, principalmente essas partes de detalhes, a mão super leve. Observa, ó, fiz os detalhes, olha lá, ó, cartucho de cantinho e trouxe, de cantinho e trouxe, fazendo com que os detalhes sejam vistos. Olha lá, ó, a parte do queixo dele, ó, venho com o escuro, trago para o meio do desenho com a sombra mais clara e faço os detalhes de pelagem, ó. Observa, pessoal, é sempre o mesmo formato, porém você tem que seguir o que está no nosso desenho original. Mas veja como que esses detalhes de cinza escuro, ele já deu um total preenchimento. Agora esse tom de cinza já é um tom um pouco mais claro do que aquele outro que eu fiz a parte do queixo do leão. Mas observa que agora eu venho só fazendo um preenchimento com o cartucho um pouco mais aberto, só passando ele por cima aí na parte da bochecha do leão, tá vendo, ó? E respeitando as partes que vão ser mais claras. Olha lá, eu preenchi. É bem aquela coisa que o cliente fala, né? Nossa, você pinta, e na hora que eu vejo você não fez nada, parece que não pegou o pigmento. Mas sim, ele pegou, só que ele não fica aparecendo exatamente naquela hora. Ele vai aparecer na hora que a pele der uma descansada, tá bom? Olha só, e o mesmo tom de cinza que eu fiz lá no queixo, eu volto para fazer as partes escuras da parte superior. E as partes claras eu vou trazendo o cinza um pouco mais claro também. Ó, venho fazendo a parte do efeito de luz, respeitando os espaços e aonde tem pelagem, venho com o cartucho lateralizado, sempre lateralizado. Às vezes você pode usar também um cartucho um pouco menor, tá bom? Nesse caso aí eu tô usando o grande por causa dessa questão de separação de tons, né? Então o maior ele vai tirar essa separação de tons com muito mais facilidade, tá bom? Então se você quer fazer um fade, né? A gente chama de fade, um fade bem melhor, quanto maior o cartucho, melhor, tá bom? Mas isso é uma opinião minha, tá? Depende muito do artista, né? Cada artista usa o seu pincel do jeito que acha mais prático, tá bom? Mas veja aí, ó, usando toda a parte de preenchimento agora com cartucho de pintura e lembrando que eu já havia feito essa parte com 3RL, né? Que foi a parte das texturas, né? Então, olha lá, as texturas vão ficar abaixo e eu venho com um tom um pouquinho acima, preenchendo toda aquela região. Tá vendo? Gente, é muito prático. Eu tenho certeza que com essa aula aqui, ó, vocês vão conseguir executar com muito, mas muita facilidade esse tipo de tatuagem, tá bom? Tenho certeza que vocês devem já ter visto alguns vídeos, né? Mas focado nos estilos mesmo de tatuagem, vocês vão ver bastante
aqui mesmo no meu conteúdo, tá bom? Outra coisa que eu quero falar para vocês é que não vai ter somente esse estilo, tá bom? Vai ter vários outros estilos aqui. O que eu quero mostrar para vocês é sobre essa questão do dia a dia do tatuador, tá bom? Como atender os clientes, como você vai fazer trabalhos do seu dia a dia. Não tô aqui só para executar os trabalhos, para mostrar para vocês como que é feito e trabalhos que quase não serão feitos no seu estúdio, mas sim trabalhos do dia a dia. Esse daí é um leão tradicional a se fazer no dia a dia, tá bom? Muita gente tatua leão e eu quis trazer esse ensinamento para vocês, para que vocês possam estar executando também com excelência esse tipo de trabalho aí nas suas lojas, tá bom? Voltando aqui na parte de baixo aqui da tatuagem, tá vendo, ó? Cinza escuro. Vou fazendo toda a pelagem do desenho, tá vendo, ó? Cartucho de lado, respeitando a parte de pelos, tá bom, gente? O pelo daqui, ó, da bochecha do leão aqui, ó. Você pode ver que a própria pele do cliente tá fazendo esses pelos, tá bom? Você pode ver que aí o próprio efeito de luz está sendo feito com a pele do cliente praticamente. Sim, vou voltar ainda com um tom de cinza super claro, ainda vou voltar aí com um tomzinho de branco para ter uma visualização melhor, tá vendo? Mas por enquanto eu vou fazendo todos esses detalhes aí. Olha só, já preenchi bastante, mas não, fique tranquilo, não tá preto assim a tatuagem, tá bom? Quero que vocês vejam agora como que é diferente essa questão de você ver o desenho escuro e depois o desenho claro, tá bom? O desenho como que ele realmente foi pigmentado. Olha lá, eu já limpei a parte de cima, ó, e tô com um cinza mais claro, trazendo ainda mais o tom de pesos na pele do cliente, tá vendo? Ó, o peso do tom de cinza. Gente, é muito bonito trabalhar com cinza na pele. E, novamente, vocês podem ver que o cinza, eu tô passando ele aonde tem pele. E praticamente não estou passando aonde já foi pigmentado. Exatamente pelo fato de não machucar a pele do cliente, tá bom? Não deixar a pele do cliente muito agredida. Esse tom de cinza clarinho que eu tô fazendo agora, ele é só para dar a questão do preenchimento. Lógico, né? Aquele olho azul que todo cliente gosta, né? Porque dá um destaque, deixa lindo, né? Deixa todo detalhado, né? O leão, ele fica com um toque especial quando você coloca uma cor, seja azul, seja verde, seja aquele tom de amarelo, né? E em breve eu vou estar postando aqui para vocês também uma tatuagem super colorida, para que vocês possam ver sobre essa questão de diferenciação de pigmento, montagem de tonalização de cores e tudo mais, tá bom? Para que vocês possam ver, porque nem sempre todas as cores que você coloca numa bancada é a cor que você vai estar executando na hora da tatuagem. Pode ver aí, ó, que nessa parte do olho, comecei com um tom claro, respeitei as partes claras e venho com um tom escuro para poder fazer essa diferenciação. Uma coisa que eu fiz aí que não tá mostrando é colocar o tom mais escuro, misturar com o tom claro e depois fazer um tom médio e colocar na pele, tá bom, gente? Isso daí é muito, mas muito importante mesmo. Nessa parte aí eu já tô fazendo um acabamentinho, tá vendo? Dos efeitos de luz, ó, para dar um leve tom de sombra, como se esses efeitos de luz estivessem por cima da pele, né? Para mostrar que eles estão um pouco por cima do leão. Olha lá a parte do olho, ó, como que eu deixo a pele descansar com o tom. Aí sai esse pouquinho de sangue, tá vendo? E depois a gente limpa e ele some, né? E fica só o tom do pigmento mesmo, tá bom? Ó, a parte da juba lá, como que ficou detalhada, tá vendo? Toda aquela sombra, a finalização com a sombra do leão, tá vendo, gente? A gente tem que visualizar o desenho por completo, como que o desenho vai encaixar na anatomia do cliente, como que o desenho vai ter todo aquele tom de visualização.
Olha só, agora voltando a fazer alguns tons claros, são os tons de luzes, tá bom? Aí é um branco com cinza que eu tô aplicando, tá bom? Que é bem clarinho mesmo. Às vezes eu nem volto com o branco, tá bom? Mas é um tom de branco com cinza para dar um efeito de luz mesmo no desenho, tá bom? Se vocês olharem pela voltagem da minha máquina, eu usei quase toda a tatuagem a voltagem de 8, tá bom? 8.0. Normalmente eu uso 8, 7,5, 8,5 no máximo. Eu gosto de usar uma voltagem um pouco mais alta, tá bom? Lógico, cada artista tem o seu conceito de pigmentação, tá bom? Eu gosto de usar essa voltagem mais alta porque eu acredito que a máquina pigmenta muito melhor. Ó, esse tom de cinzinha com branco, ó, ele vai dando todo uma finalização na tatuagem, tá vendo? E eu estou preenchendo aonde tem pele, tá vendo, ó? Não aonde tem pigmento. Observa novamente, gente. É assim que vai se fazendo e deixando pronto toda a tatuagem, ó, tá vendo? Deixei bem visto mesmo, bem alto o leão para que vocês possam estar vendo. Agora eu tô indo com o branco puro para fazer toda a finalização, detalhes, micro detalhes. Olha o abdômen do Jesus, como que ficou, pessoal. Olha só como que ficou esse abdômen. Olha como que ficou detalhado a parte do rosto, parte de musculatura. Olha o bíceps lá do Jesus, ó. Ficou certinho com efeito de luz, bem detalhado mesmo. Olha o dedo dele lá, ó. Bem detalhadinho mesmo. Olha só o brilho que deu, tá vendo, ó? Volto com esse branco agora só para dar alguns detalhezinhos, para dar uma finalização. Todos os detalhes, pessoal, olha, você consegue ver todos os tons, tom de cinza claro, tom de cinza médio, tom de cinza mais escuro, o preto, como que ele deu essa quebra nos cinzas, fazendo com que toda a tatuagem tenha os seus tons corretos e os seus detalhes. Agora o bigodinho, né? Esses pinguinhos de branco, ele é só para dar um efeitinho de luz mesmo no desenho, tá bom? Eles vão ficar aí depois que cicatrizado, mas um tomzinho bem levezinho mesmo, só para dar aquele destaque, micros destaques. E isso é muito importante, porque eu sempre falo sobre a questão dos detalhes, né? Os detalhes fazem a diferença. E aí eu estou usando um cartucho de 3RL, tá bom? Para poder fazer toda a finalização, certo? Lembrando que nessa parte aí, gente, eu peguei um cartucho novo, tá bom? Em vez de pegar um cartucho que tava todo sujinho e tal, mesmo que você limpa o cartucho, ele fica assim com algum resíduo atrapalhando a pigmentação do branco, fazendo com que o branco dê uma leve misturada aí no tom de pele do cliente, né? Mistura com as tintas, com sangue e tal. Então ele acaba modificando. O branco ele é uma tonalidade muito sensível, né? Então você tem que fazer toda essa diferenciação aí de pigmento, tá bom? Olha lá como que eu tô fazendo toda a finalização. Você não precisa ir lá e forçar o branco, tá bom? Lembrando que para esse estilo de trabalho é feito assim. Depois eu posso voltar aqui com outro estilo de leão, tá bom? Que é feita a pigmentação bem diferente desse daí que eu tô fazendo. Esse estilo de leão que eu fiz aqui é um estilo de leão que tradicionalmente é feito nas nossas lojas, tá bom? Então, pessoal, é por isso que eu estou mostrando esse estilo, mas você pode estar fazendo os outros estilos também. Olha lá, agulhinha 3RL, olha só os detalhes do Jesus e olha como que realmente ficou esse trabalho. Olha como que ficou a qualidade dessa pigmentação. Olha a profundidade do Jesus. Olha como que ficou todo o encaixe de sombra, de luz, tom de pele, a musculatura do Jesus. Olha a juba como que encaixou certinho na parte da cruz, tá vendo, ó? E o cinza dando todo aquele efeito de luz
na tatuagem, pessoal. Esse daí é um tipo de tatuagem que você pode apresentar para os seus clientes, que eu tenho certeza que vocês vão ter muitos, mas muitos clientes querendo os seus trabalhos, tá bom?